do Senhor direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Sim, todo tempo nosso socorro vem de ti, Senhor. Todo tempo meu socorro vem de ti. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Quero chamar nosso querido irmão Pedro Paulo e a Cida também, se ela quiser vir, né, também para cá. E o Pedro Paulo é o nosso, ele é o nosso missionário. Pode vir para cá, irmão Pedro, a Cida também. Eles vão estar nos trazendo hoje a palavra, vão poder falar mais um pouquinho do ministério deles. E Pedro Paulo, ele é missionário em Guajará-Mirim, né, em Rondônia, né? E ele faz parte da missão Novas Tribos, e a nossa igreja, ele é membro aqui da igreja, né? E a missão Novas Tribos e a igreja aqui, junto com outras igrejas, tem contribuído e patrocinado o ministério dele lá, e ele vai poder então estar falando com a igreja. A igreja e vocês se conhecem já, né, há muitos e muitos anos, e eu falei para ele que eu estou igual ao Jó, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora, né, os meus olhos te veem. Irmão Pedro Paulo, é uma alegria, tá, recebê-los aqui. Vocês são muito bem-vindos, muito queridos para a nossa igreja, e vocês estão em casa, e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês nesse mês, né? E para nós, como igreja, é uma honra, tá, poder cooperar no ministério de vocês. Então, obrigado e que Deus abençoe. Auhiri? Auhiri? Mas há 5 anos atrás eu ensinei a vocês, quando eu falava essa expressão, vocês responderam, esqueceram? Aí vocês respondem, Auína. Eu perguntei, vocês estão bem? E aí vocês respondem, Auína, dizendo, sim, estamos bem. É uma alegria estar aqui. Só Deus, Ele sabe como o meu coração se sente neste momento, principalmente reportando há 5 anos atrás. Estou muito feliz em estar aqui com os irmãos e compartilhar. Na manhã de hoje nós vamos estar compartilhando o que Deus tem feito e que às vezes vocês não sabem, e Deus tem usado a vida de vocês. A Cida, ela vai dar um relatório do que temos feito, e depois que ela dá esse relatório, aí eu vou então compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Vou passar a palavra para ela. Bom dia, irmãos. É um privilégio muito grande poder estar aqui. E eu vou fazer das palavras do pastor, as minhas palavras. Estou muito grata
Fiquei muito encantada quando nós entramos no apartamento, tudo muito lindo, muito organizado, muito caprichoso. Muitíssimo obrigada do fundo do meu coração. Nossa, é muito especial ver cada detalhe, cada florzinha, cada coisa. Muito, muito obrigada. Que realmente esse tempo aqui seja bênção em nossas vidas, como na vida de vocês, né? Eu fiquei incumbida hoje de dar o relatório lá do trabalho, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa família. Eu creio que vocês têm orado muito por nós. Muito obrigada, porque sem as preciosas orações de vocês, nós não estaríamos aqui, né? Então, é uma reciprocidade. A gente ora por vocês e vocês oram por nós. Nossa família, para quem não conhece, o Pedro Paulo é membro daqui, uns 300 anos, né, Pedro? Mais de 30 anos, Pedro é membro dessa igreja. Eu sou membro da Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, na Bahia, no qual nós estamos vindo de lá. Também foi um tempo muito abençoado com a igreja de lá. Nós temos um bebezinho que completou 18 anos, e aqui Paula Patrícia, e é realmente um milagre de Deus, e é uma pessoa que Deus colocou neste mundo para trabalhar na minha vida, né? Porque tanto a gente ouve falar de Deus, Deus me chamou para ser um instrumento do Senhor entre o povo indígena, mas Deus quer começar a obra em mim, quebrando, restaurando e fazendo com que a palavra de Deus seja realidade, né? É uma coisa muito diferente, a teoria e a prática. E através dessa menina, Deus tem feito realmente ver o que Isaías 64:4 fala. Eu amo esse versículo que fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Tem muitas religiões que os adoradores precisam trabalhar da própria vida para os deuses deles, não é verdade? E nós temos o privilégio de ter um Deus tão maravilhoso que trabalha dia e noite, sem parar por nós, apesar de não merecermos. Isso é uma alegria muito grande, irmãos. Isso dá motivo de agradecer a Deus, apesar de, né? E sempre nós temos motivo de louvar a Deus. Paula Patrícia, o ano passado, eu acredito que vocês acompanharam, ela esteve aqui no ano passado, em janeiro, ficou internada com pneumonia e teve um enfisema pulmonar. E depois de lá, a saúde dela foi só declinando de uma forma muito difícil. Aí vocês sabem também da minha luta. Eu vim aqui para operar meu braço, ó, já dá até para jogar vôlei. E vocês me acompanharam em oração, em ajuda, em carinho. E esse tempo que eu fiquei aqui, o pai estava lá cuidando dela. Quando eu voltei, Paula estava numa situação muito difícil. Ela ficou tão ruinzinha que nós levamos para o hospital. O médico falou: vocês precisam correr com ela para Porto Velho. Porque onde nós moramos, em Guajará-Mirim, Rondônia, não tem assistência médica. Tudo que você quer, qualquer especialista, você tem que ir para a capital, que é mais de 300 quilômetros, 6 horas de viagem. Então, aí eu falei: mas eu vou para onde, doutora, lá? Porque eu já andei, eu conheço todos os pneumologistas lá e nunca ninguém me resolveu a situação. Ela falou: Cida, veio tem uma nova pneumologista em Porto Velho, vindo de São Paulo. Vai com ela, vamos ver o que vai resolver. E realmente foi uma mulher mandada pelo Senhor, que trabalhava no Sírio-Libanês aqui, porque o marido foi transferido, ela foi, e foi uma mulher que Deus usou. Ela fez uma investigação na Paula, descobriu que a Paula, só para relembrar, ela tem um pulmão, o pulmão direito, porque o outro foi retirado devido a uma pneumonia necrosante, né, que necrosou o pulmão dela. Então, o pulmão direito está cheio de bolhas. Não sabe se a origem dessas bolhas, como apareceu, se é bolha de sangue, bolha de ar. Eles não sabem, eles só sabem falar assim. Os cirurgiões falaram comigo que é uma bomba que está dentro dela, mas eles não vão mexer. Porque se mexer é arriscado, é muito arriscado. Então, ela fez uma broncoscopia para ver como que estava mesmo do lado esquerdo, para ter certeza que não tinha nada.
Aí realmente fez, não tem nada do pulmão. Aí ele falou assim, vou fazer uma biópsia para desencargo de consciência. Não tem nada, mas eu vou fazer. Quando saiu a biópsia, a Paula estava com mais de 70 mil colônias de bactérias alojadas dentro do pulmão dela. E a gente via que a Paula só estava emagrecendo e tomando remédio e nada. Então, as bactérias estavam se alimentando, não só da comida que a gente dava para ela, como dos antibióticos que ela estava tomando. Então, ela fez um tratamento muito severo, sem estar no hospital. Porque se tivesse no hospital, é pior para ela, né? Aí ela conseguiu, mas aí os médicos falaram para nós, vocês precisam tirar essa menina de Rondônia. A liderança da missão também falou isso para nós, mas Paulinha estava no ano passado, o último semestre, do último ano do ensino médio dela. Falei, se ela sair daqui, ela fazer um curso tecnológico, né? Falei, ela vai perder. Então, com muita dificuldade e dependência do Senhor, nós ficamos ali. Foi muito difícil, porque vocês têm ouvido na televisão as queimadas, né? Então, lá em Rondônia é muito forte. Para quem tem 2 pulmões que respiram, já com muita dificuldade. Imagine só, um ainda cheio de bolhas. Então, foi muito, muito, muito difícil, mas Deus deu graça. E nós falamos assim, vamos orar, e você vai fazer o vestibular, e vai fazer o Enem, e aonde Deus mostrar, nós vamos lá. Realmente, nós saímos de lá em janeiro, fomos para a minha cidade, Santarém, que fazia 5 anos que eu não via minha família, mas sem saber para onde Deus ia levar a gente. E Deus deu tão bom, Deus deu o privilégio dela cursar engenharia química na cidade de Feliz, pela Federal, né? Ela conseguiu passar no vestibular. Deus é muito bom com a gente, com ela. E também, direcionado pelo Senhor, a minha irmã que veio aqui comigo, eu não sei, a maioria lembra, ela se mudou para o Rio Grande do Sul, como Deus faz as coisas, né? Nos mínimos detalhes. E eu perguntei se ela poderia ficar lá, também porque é um centro maior, para a saúde e tudo. E a gente ficou com medo. E aí, o clima vai ver ou não vai? Porque saindo do calor para ir para muito frio, nós pegamos 0 grau lá, mas no nosso corpo era -4. O Pedro sofreu muito, muito, mas ela passou muitíssimo bem no inverno. A capacidade respiratória dela estava boa, ela tem acompanhamento com pneumologista, com fisioterapeuta e tudo. Nós deixamos Paulinha lá já faz mais de um mês, né? Em setembro nós saímos, deixamos lá. Só que Paulinha é muito suscetível à bactéria. Há mais ou menos umas 2 semanas, só eu olhando, ela falando comigo, eu falei, filha, você está emagrecendo. Não, mãe, eu tenho certeza que você está com bactérias aí dentro de você. Eu brinco com ela que ela cultiva a bactéria. Eu falei, deixa de cultivar a bactéria e cultive flores, que é melhor. Eu brinco com ela. Então, ela foi ao médico, realmente escutou o pulmão, estava muito chiado, e ela falou, mãe, você está com bactéria alojada na garganta. Então, vamos cuidar para que ela não desça para o seu pulmão. Aí fez tratamento para asma, porque a Paulinha tem uma asma exacerbada grave, né? É uma doença hereditária da minha mãe, para resumir um pouco a história. Então, ela fez o tratamento e não resolveu. Paulinha ficou ruim, muito ruim. Aí a médica falou, vamos fazer uma tomografia e vamos fazer a espirometria para ver a capacidade respiratória. Quinta-feira ela foi no médico fazer a espirometria, ela só está com 75% do pulmão funcionando. Então, a médica mudou toda a medicação dela, de bombinha que ela usa. Chegou no mercado uma nova medicação, ela começou a usar na sexta, agora, né? Ainda sente muita dor no pulmão, muita dificuldade de respirar, mas ontem à noite ela falou, mas está um pouco melhor. Assim, porque como ela força muito, né? A fisioterapeuta fala que a musculatura contrai, realmente, por isso que ela sente muita dor. Mas ontem à noite estava um pouco a menos, né? Eu acredito que ela está tomando antibiótico, anti-inflamatório, já está começando a fazer efeito, né? Mas é uma menina assim muito apegada à palavra de Deus. Eu falo, filha, Deus conhece a nossa estrutura. O Salmo 103 fala que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó e Ele só vai dar algo que nós vamos aguentar. Mesmo que muitas vezes nós temos coisas, passamos por situações difíceis que a gente falou, eu não vou aguentar. Essa carga é demais para mim.
mas eu creio muito na palavra de Deus e creio que a graça de Deus é melhor que a vida. Né? Eu creio muito que Deus só dá o que nós suportamos. Então, nisso, Paulinha está lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Montenegro, né? Fica a mais ou menos 40 quilômetros de Porto Alegre. Quarta-feira, ela está indo à capital para ter uma outra consulta com outro pneumologista para a gente ter outra opinião médica, né? Muito obrigada pelas orações, continue orando por ela, né? Não é fácil para ela, mas ela está estudando online, então ela foca muito nos estudos, isso ajuda a não pensar que tem um pulmão ali doendo, né? Mas realmente a alegria do Senhor tem sido a força dela todos os dias, né? Então eu gostaria de falar isso, compartilhar isso com vocês, porque eu sei que Paulinha é muito preciosa para vocês, né? Assim como é para nós, é para vocês. Então continue clamando ao Senhor pela vida dela, e eu creio que Deus vai continuar fazendo o melhor na vida dela. Pode passar o slide para mim? Então, nós moramos em Guajará-Mirim, Rio Rondônia, divisa com a Bolívia, né? Todos estão convidados a ir lá nos visitar, porque uma coisa é a gente falar do trabalho que Deus tem feito através das nossas vidas, outra coisa é vocês verem, né? Então, lá em Guajará-Mirim está a maior população indígena do estado de Rondônia, está ali. Então, o povo que nós trabalhamos, o povo Pacas Novos, é um povo maior indígena de Rondônia. Pode passar, por favor. Então, nós trabalhamos entre esse povo que mais de 50 anos tem esse trabalho. Antigamente, esse povo era canibal e hoje tem igrejas estabelecidas lá para a honra e glória do Senhor. Um trabalho muito antigo, muito árduo, mas hoje eles podem testemunhar do que Deus fez na vida deles, né? Pode passar, por favor. Essa é a nossa equipe que nós trabalhamos lá, uma equipe, eu falo assim, que nem o trabalho, né? Vai ser uma equipe que esteja unida, igual aqui a igreja. Tem uma equipe boa que toca o trabalho. Então, lá também. Aqui no canto é o Valmir e a Fátima, eles são membros da igreja de Vila Zate. Fátima é minha irmã, ela trabalha lá há mais de 30 anos na aldeia. Ela mora dentro de uma aldeia. Tem esse casal do meio, Bárbara e Manfredo, eles trabalharam mais de 40 anos no trabalho para Pacas Novas, foram para a Alemanha porque ela tem muitos problemas de saúde. Mas essa mulher é um desafio para a minha vida, né? Ela teve câncer já 2 vezes, ela já é transplantada de rins, faz mais ou menos 1 mês e meio, ela fez uma cirurgia na coluna, chora de dor para fazer essa fisioterapia, mas o alvo dela e o nosso alvo é entregar o Novo Testamento, porque ela é a tradutora oficial. Essa mulher sabe falar língua indígena como eles, né? Então, ela traduz na Alemanha e os colegas também traduzem aqui, onde está no Brasil. A gente recolhe todo o material, ela vai, revisa para chegar a esse ponto aqui de ter os livros da Palavra de Deus já traduzidos na língua daquele povo. Então, já tem vários livros, faltam poucos a serem traduzidos, né? Mas o que já está sendo traduzido, a gente já passa para eles, para que eles possam ter o desenvolvimento da igreja, né? Tomás e Claudelis trabalha também mais de 30 anos lá no Pacas Novos, numa aldeia também indígena que tem acesso por água. E a Tereza no canto é uma moça solteira de 65 anos, que doou a vida dela ali mais de 35 anos. Hoje ela está, assim que a gente fala na missão, jubilada, né? Aposentada, mas ainda todo ano vai lá em Guajará-Mirim para ajudar aqui nessas verificações desses livros. Podem passar. Então, a gente vai mostrar algumas fotos dos trabalhos lá, né? Todo ano eles fazem uma conferência indígena, geralmente em julho e agosto. Claro que esse ano foi atípico, então esse ano não teve, mas são fotos do ano passado. Então, é um tempo que ele se reúne para compartilhar a palavra de Deus, para trocar experiência. A igreja indígena lá no Pacas Novos, eu vou falar que tem mais ou menos umas 31 comunidades indígenas, né? Espalhadas por todo o território. Mais ou menos 29 igrejas estabelecidas, já com liderança indígena, com pastores, com diáconos, né? Que eles fazem toda a programação na língua. Tudo na língua. Então, eles reúnem, é uma igreja igual aqui de Itaberaba.
tudo pecadores e remidos pelo sangue de Cristo, que precisa da misericórdia de Deus para continuar a viver, igualzinho nós, né? Tenho lá seus pecados de fofoca, de mentira, igualzinho que precisa ser tratado, né? Que tem que procurar ter uma vida de santidade a cada dia. Pode passar, por favor. E lá nessas conferências, eles também fazem trabalho com crianças. Tem muitas crianças, mas muitas crianças mesmo. Essa aldeia é a aldeia do Ribeirão, onde a minha irmã trabalha. Só nessa aldeia, gente, até 12 anos de idade, tem mais de 200 crianças. Então, colocou lajota aqui nessa sala. Foi um projeto da igreja de Vila Zate, que minha irmã pediu ajuda, e ela já fez assim, 2 salinhas para fazer trabalho com as crianças, e tem sido muito, muito bom. Pode passar, por favor. Também trabalho com os jovens, tem muitos jovens lá, e vocês sabem que a luta também dos jovens de ficar firme na palavra de Deus, sem se contaminar com as coisas deste mundo, é difícil, e tem esses momentos, né, deles aprenderem realmente a palavra de Deus. Pode passar. Aqui também o culto à noite, é tanta gente que não comporta dentro da igreja. Então, eles fazem ao ar livre, porque vem clientes de várias aldeias, né? Eles escolhem uma aldeia para fazer essa conferência. Então, é só para vocês terem uma ideia quantas pessoas, são muitas pessoas. Às vezes, depende de muitas, mas essa última, eu acredito que foi em torno de 800 pessoas. Foram muitas pessoas que foram e eles prestam. O que eles estudam? Eles vamos pegar Gálatas, um dos livros que já foram traduzidos, e os pastores dão os estudos para eles. Pode passar, por favor. Então, uma aldeia fica responsável, como ela pega... fica como responsável pela ser hospedeira, ela também dá toda a refeição. É claro que eles ajudam financeiramente, né? E eles vão pescar, eles vão caçar para dar comida. Então, nessa aldeia aí, eles fizeram até um fogão, ó, que coisa boa para assar o peixe. O cardápio do dia era peixe assado. Pode passar. Todos se alimentam de lá, deles, e eles são tão organizados que fazem equipes, né, que vai para a cozinha. Pode passar, por favor. Aqui é um sítio que é lá de um pastor da igreja presbiteriana, que ele cede para nós. Todo agosto nós fazemos curso de treinamento para a liderança indígena, só para a liderança, sem as suas famílias. Qual é esse objetivo? Quando nós temos um livro, né, com lições cronológicas já traduzida, a gente dá para eles, e eles estudam juntamente com os missionários para que eles possam passar isso para a igreja. E nós estamos percebendo que esse método tem ajudado muito a igreja a crescer. Por quê? Nós, os missionários, damos treinamento para a liderança, tira a dúvida deles, dá aquele feedback para ver se eles estão entendendo o que a gente está falando, e eles chegam lá nas comunidades indígenas e eles estudam a palavra de Deus com eles. Então, tem sido muito bom, a gente tem visto um crescimento muito, muito grande. Então, esse tempo, geralmente... Então, Pedro, Paulo e eu, nós trabalhamos em toda a logística, né? Para montar essa tenda, é longe da cidade. Pedro vai atrás de ônibus para alocar. Vocês sabem que não pode nem caminhão, tudo sentadinho, né? Ainda mais porque são indígenas, é um peso muito se acontecer alguma coisa, né? E eu fico responsável pela comida, os panelão, né, de comida que a gente faz, e os colegas que sabem a língua, eles ficam responsáveis para dar o estudo. Então, é uma equipe que trabalha junto, né? Porque sem a união a gente não consegue ir muito longe. Então, aqui é um dia à noite que eles estudam de manhã, de tarde e à noite, e é muito bom. Pode passar, por favor. Só para vocês terem, a gente dá um certificado que eles participaram daquela capacitação. É muito bom para eles, né? Como um ânimo, com incentivo. O ano passado, nós não fizemos capacitação para a liderança. Nós percebemos que as crianças estavam precisando
que os professores fossem capacitados. Então, a Missão Novas Tribos do Brasil entrou em contato com a APEC, que vocês conhecem, eu creio, que trabalha especificamente com crianças. Então, nós falamos para ele, vocês podem mandar uma missionária de vocês ir lá e dar esse treinamento básico, né? Para trabalhar com os professores, para que os professores possam passar de uma maneira mais lúdica, bem clara, a palavra de Deus para as crianças. E eles toparam, nós pegamos toda a logística, levamos para aquele sítio, e veio uma missionária de Manaus e outra lá de Porto Velho e fez esse trabalho. Foi muito bom. Muito bom. Então, assim, tem professores de criança que tem bebezinho e levou, e a gente chamou 2 pastores com suas esposas para ajudar com as crianças, né? E foi muito bom, elas apresentam. Mas tudo assim, elas falavam português e tudo era traduzido. Para eles foi novidade, porque os missionários da PEC já estão fazendo esse trabalho com o povo indígena. Só que eles fazem tudo em português, né? Então, o feedback deles não é tão bom. Mas lá, a gente falou assim, nós vamos jogar uma proposta diferente para vocês. Vocês vão falar em português e a gente vai traduzir tudo. É claro, é mais dificultoso, né? Demora mais, mas foi muito bom. Eles ficaram muito felizes. Pode passar. E vira se pode passar as fotos. O trabalho com todos os versículos bíblicos, era tudo, a gente escrevia. Ela falava só, eu vou trabalhar com esse versículo hoje. A gente já colocava tudo na língua deles. Pode passar, por favor. Eles ensinaram como fazer hinos, música, né, tudo ilustrado, versículo bíblico ilustrados, todos os textos bíblicos na língua. Então, para eles recebem com muito mais facilidade, né? Quando a gente ouve a palavra de Deus na nossa própria língua, é outra coisa. Pode passar. E vocês conhecem o livro Sem Palavras, né? Eu acredito que todos. Teve uma pessoa que fez esse livro Sem Palavras, ilustrado para o contexto indígena. E a missionária, esqueci o nome dela agora, lá de Manaus, que é da PEC, Glaucilene, ela conseguiu de graça esses livros e a gente doou para eles passarem lá para as crianças. Foi muito bom. Pode passar as fotos. Olha, são imagens, tudo no contexto indígena, mas muito, muito bom. Então, eles deram certificado para eles, né? Essa é a nossa equipe trabalhando. Pode passar, por favor. Então, foi um curso que nós fizemos o ano passado, em agosto do ano passado. Foi a minha experiência para ver se meu braço realmente estava bom, né? Eu fiz a cirurgia aqui em março, abril, né? Me lembro. E em agosto eu já estava mexendo lá as panelas e realmente deu certo. Em dezembro do ano passado, nessa mesma época agora, teve a verificação do livro de Pedro, de 1º, 2º, 3º João. O que é isso? A Bárbara, ela traduz a palavra de Deus. Só que ela não pode falar, está tudo pronto, se não tem uma checagem com os indígenas para ver, eu estou entendendo. Então, nesse período, geralmente 2 ou 3 semanas, os colegas saem das aldeias, a gente pega uma equipe de indígena, leva para a aldeia, lá para a cidade, aí a gente fica responsável por toda a hospedagem deles, e eu pela refeição de todo mundo, e eles sentam lá 8 a 10 horas, para ler versículo por versículo que foi traduzido, e eles vão falando, estou entendendo, não estou entendendo, essa palavra não se encaixa aqui, essa palavra tem um sentido diferente do que vocês estão querendo falar. Então, ela vai, mexe tudo de novo, por isso que a gente fala, que é a verificação do texto, até chegar a esse ponto aqui. Né? Então, é um trabalho muito complicado, muito difícil, e ore muito por ela, porque ela sente muitas dores, a Bárbara, e o desejo do coração dela, essa mulher tem 80 anos, o desejo do coração dela é que Deus só a leve depois que ela terminar esse Novo Testamento. Então, pode passar, por favor, são fotos para vocês verem, isso é parte da equipe que trabalhou o ano passado. Pode passar, por favor. Nós vamos passar agora as fotos de uma outra conferência que teve. Pode passar. Essa aldeia é a aldeia mais próxima de Guajará-Mirim. É mais ou menos 40 quilômetros.
de carro de Guajará-Mirim. Então, o alojamento deles, você vê que não tem casa para todos. Então, eles levam barraca, espalham por lá, e lá eles ficam, né? É muito interessante. Pode chover, fazer sol, eles estão lá. Esses são alguns pastores que eles vão se revezando para falar a palavra de Deus para os ouvintes, né, as pessoas. Ó, o trabalho de criança, que eu coloquei essa foto, porque em agosto eles tiveram a capacitação, o APEC, né? E em dezembro eles já estavam lá nas conferências, já colocando em prática. É claro, né, com todas as dificuldades que eles têm, mas eles estavam, pode passar. Muito interessante. Esse homem é um professor de criança muito dedicado, muito dedicado. É um desafio também. Ó, quantas crianças que precisam ser salvas, resgatadas pelo sangue de Cristo, né? E jovens, adolescentes também. Pode passar. E a gente sabe que é só a palavra de Deus. É uma cultura que crianças cedo têm uma vida sexual muito ativa, né? A linguagem delas que é bem diferente da gente. Criança que falam coisas que você fala, criança falando, mas é o contexto deles, né? E a gente vê, que a gente tem orado, coisas que têm passado, Deus tem transformado a vida deles, eles têm deixado de lado, né? Então a gente vê que só o poder de Deus que é capaz de transformar. E como que transforma? Estudando a palavra, conhecendo a palavra, deixando que Deus faça uma obra. Pode passar, por favor. Então essas são algumas fotos que a gente queria ver. Gente, nós estamos lá, mas é através... Nós levamos cada pedacinho de vocês lá. Porque, primeiro, se não for as orações de vocês, as preciosas orações, nós não estaríamos lá. Depois, o sustento. Financeiramente, quem dá comida, roupa, para mim e para o Pedro e Paulo, é a igreja de Itaberaba e a igreja de Conquista. Nós não temos outras pessoas, nem as nossas famílias nos ajudam. Então, nós somos muito gratos a Deus. Esse material aqui que é fabricado é com o dinheiro que vocês nos dão. Porque tudo que a gente recebe, a gente dá uma porcentagem para a Missão Novas Tribos e para produzir esse material, né? Essa logística toda de esse seminário que a gente faz não sai por menos de R$6.000. E a gente que sai do nosso bolso com o quê? Com a contribuição às ofertas de vocês, né? Então, nós somos muito gratos. Então, a gente mostra isso aqui porque é o trabalho de vocês. Nós só estamos, assim, representando vocês lá. É por isso o desafio, quem quiser, eu sei que é longe, não é longe, é bem ali dobrando a esquina, mas quem quiser ir lá ver, é muito bom. E aqui os nossos pedidos de oração. Esse tempo de pandemia foi muito difícil para Guajará-Mirim. Guajará-Mirim tem mais ou menos 45 mil habitantes, mas teve mais de 100 mortes. Por quê? Justamente porque não tem recurso. O hospital de lá não tem. Então, para não morrer tanta pessoa, o Estado teve que intervir. Porque imagine, 6 horas, até a pessoa chegar em Porto Velho, ela já morreu no caminho. Mas Deus tem preservado os indígenas. Muitas crianças, mas muitas crianças pegaram o Covid. E muitas crianças foram recuperadas. Pessoas, teve uma senhora de 90 anos, tuberculose falida, que a gente fala, que seja, que não tem mais jeito, não tem cura, pegou o Covid, ficou no hospital e saiu, está na aldeia hoje. Né, para a glória de Deus. Deus tem preservado. Eu falo assim, que Deus tem um plano dele na nossa vida. A gente precisa ter as nossas precauções, sim. A gente não precisa viver com medo. Porque qual é a nossa esperança? Quem é a nossa esperança, irmãos? É Deus. Deus é a nossa esperança. Né? E a gente tem que sempre olhar para Ele. Eu sei que é difícil, tem dia que é difícil, tem dia que é muito mais difícil. Mas a alegria do Senhor deve ser a nossa força cada dia. Então, realmente, o trabalho entre os Pacas Novos tem sido uma bênção, graças à vida de cada um dos irmãos. E continue orando pela salvação. Tem muitos ainda que precisam ser salvos, muitos ainda que precisam ser desafiados a ouvir a voz de Deus e ir em lugares que eu e o Pedro não podemos ir. Né? Só eles um missionário também, já tem acontecido que tem indígenas sendo missionários no seu próprio povo, e também pela saúde da Bárbara, né? Que Deus dê a graça que ela precisa a cada dia, e também pelo desenvolvimento da igreja. Eles lembram de você,
Você precisa ser santificada todos os dias? Eu preciso. Eles também precisam. Então, ore para que realmente eles possam permanecer firmes no Senhor a cada dia. E muito obrigada pela oportunidade. Convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6 e versículo 7. E nós vamos fazer assim, eu vou começar a pregar hoje e vou terminar dia 13, nesse mesmo texto. Tá? Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircunciosos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Vamos orar? Pai, nós estamos nesta manhã com o nosso coração cheio de alegria, porque estamos desfrutando da Tua presença, da Tua companhia, com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra, para entender as Santas Escrituras, e pedimos que a boa mão do Senhor possa estar nos conduzindo e nos desafiando naquilo que o Senhor tem proposto na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A fé, ela é um tema que nós conhecemos muito bem, e quando nós pensamos em Jonatas, o que nos vem à mente? Nos vem à mente o amigo de Davi, nos vem à mente um filho de Saul, e muitas vezes nós ficamos simplesmente neste Jonatas. E muitas vezes nós não imaginamos o tipo de homem que as Escrituras descrevem que era Jonatas. Um homem de fé, um guerreiro valoroso, um homem valente e um homem que dava muita atenção às Escrituras sagradas. No caso aqui, aos que foram escritos antes, como o Pentateuco e alguns outros livros. Esse Jonatas que Samuel, então, ele vai passar a descrever, ele vai falar que ele era um homem que era motivado pela fé. E por ser tão motivado pela sua fé, nós vamos perceber nesse texto, e ao estudar, então, a vida de Jonatas, que ele não tinha quase nada de herança da sua própria família. Porque ao olhar a vida do seu pai, nós vamos perceber que Saul era um homem volúvel, que Saul era um homem que não dispunha de uma fé revigorante, que não dispunha de uma fé que pudesse impactar a vida de Jonatas. Ao olhar isso, nós vamos perceber algumas coisas importantes em Jonatas. Primeiro, nós vamos perceber que o homem de fé é aquele que age independente da situação que ele esteja vivendo. O homem de fé é aquele que age independente da situação que ela se apresenta. Veja bem o versículo 6. No versículo 6, então, o texto sagrado diz: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar
com muitos ou com poucos. E a olhar os versos anteriores, e ao olhar o capítulo 13, nós vamos perceber que Jonatas estava diante de um enorme exército. Só cavaleiros era 6.000. E só de carro de guerra era 30.000. E ele olha aquilo ali, e a fé, o que a fé faz? A fé faz coisas impossíveis. Como 2 homens vão enfrentar um exército com mais de 6.000 cavaleiros, um exército com mais de 30.000 carros, e com muita gente a pé ainda, com tantos soldados guerreiros a pé, um exército bem equipado, como era o exército do Filisteu, como 2 homens simplesmente iriam atacar? A fé, ela faz coisa que nós não imaginamos. A fé, ela age independente daquilo que podemos ver ou que podemos assim estar alcançando. É interessante que ao olharmos isso, nós vamos perceber algumas coisas que são importantes na vida deste homem de fé, de Jonatas. Ao olhar então o texto, nós vamos perceber algumas coisas valiosas. No capítulo 13 e no versículo 5, nós vamos então perceber que Jonatas estava diante de um grande exército. No versículo 5 diz: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, o povo em multidão como a areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Aven. Quantas vezes em nossos dias também nos encontramos em uma situação oposta, em uma situação que não vemos saída, em uma situação que não vemos para onde ir. E ao olharmos, Jonatas nos faz pensar em Moisés, diante de uma situação adversa, diante de Moisés, ao olhar para o lado direito, esquerdo, ele só vê um deserto, e ao olhar para frente, ele vê um mar, e ao olhar para trás, ele vê o exército inimigo, um exército bem equipado, o exército de Faraó bem equipado atrás. O que fazer? São em momentos como esse que o homem de Deus, ele tem que estar em sintonia com Deus, ele tem que estar em comunhão com Deus, ele tem que buscar o Senhor. O que Moisés faz? Moisés vai a Deus. O que Deus responde? Porque clamas a mim? Mande o povo marchar. Nós vamos encontrar que Jonatas, ele vai fazer a mesma coisa. Ele não pergunta, ele simplesmente ora. E ele disse para o seu escudeiro: está comigo nessa empreitada que vamos fazer, que vamos entrar dentro do arraial do exército inimigo, dentro da sua fortaleza? E ele diz: a tua motivação é a minha. E eles vão entrar e eles vão batalhar. Dia 13 nós vamos continuar, né? Nosso horário é até 11h30. E vamos respeitar, né? E no dia 13, então, nós vamos continuar e concluir, né? Aprendendo um pouco da vida de Jonatas. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esse momento precioso que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito ali em Rondônia e que tem usado esta igreja como instrumento do Senhor ali para abençoar tanto o povo indígena como
abençoar também o povo ribeirinho, abençoar os moradores da cidade de Guajará-Mirim, abençoar também os moradores da cidade de Guaiará-Mirim, na Bolívia. Somos gratos, porque o Senhor tem usado esta igreja, o Senhor tem usado também a igreja em Vitória da Conquista, e nós queremos pedir que o Senhor continue abençoando esta igreja, abençoando a vida da liderança, abençoando a vida do pastor Danilo. Muito obrigado, Senhor. E obrigado pela vida de Jonatas, por tudo que pudemos ouvir nesse preâmbulo nesta manhã e por tudo que vamos ouvir também no dia 13, que o Senhor possa sim estar abençoando as nossas vidas, nossos corações, possa ser desafiado pela vida de Jonatas. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado.